Olá, você é um líder focado em resultados? Você realmente tem orientação para resultados? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então me acompanha. Eu sou Marta Cordeiro de Mello, sou mentora de líderes há 25 anos e ajudo você a se tornar um líder de alta performance e avançar na sua carreira mesmo que você tenha problemas com a sua equipe. Nós vamos aqui falar nesse vídeo sobre o que é ter orientação para resultados. Normalmente, a gente tem uma visão que está atrelada a uma crença limitante, né? No mundo corporativo, ao longo dos anos, a gente vai construindo, às vezes, crenças que são limitantes e crenças que são impulsionadoras. Então, vamos primeiro falar de um pouquinho do que são crenças, né? Crença não é só uma crença religiosa. Crença é tudo aquilo que eu acredito que funciona. E normalmente as crenças são instaladas, né? Elas são incorporadas na medida em que eu vou repetindo algumas situações, algumas experiências, elas funcionam de alguma forma e eu passo a acreditar que aquele comportamento, aquela ação, ela gera um bom resultado. A questão é que muitas vezes a crença funciona no passado, mas já não funciona no presente. E a gente não se dá conta, a gente não tem consciência disso e muitas vezes continua acreditando em algo que não funciona mais, né? Uma das crenças limitantes muito comuns no mundo corporativo é de que o líder que gera resultado é aquele que trabalha naquela máxima de comando e controle, né? O que é isso? O que é comando e controle? Né? Eu controlo o máximo que eu posso o meu time, a minha equipe, vou ali ombro a ombro, lado a lado, para que as pessoas façam as atividades exatamente do jeito que eu quero, que eu acho que é melhor. Eu não desenvolvo a minha equipe, não dou autonomia para minha equipe, porque eu não desenvolvi, né? E aí eu sigo, né, nesse modelo de controle, porque eu acredito que eu terei mais resultado dessa forma. E muitas vezes o líder que assume essa postura de comando e controle, ele não só ele se sobrecarrega, mas como a equipe começa a ficar desmotivada, a equipe, por conta de não ser desenvolvida, né, por conta de não ter perspectiva de desenvolvimento, a equipe vai cada vez mais murchando, né? Ela vai perdendo energia. E alguns líderes, infelizmente, também usam, né, nessa máxima aí do comando e controle, também usam de agressividade com a equipe. A gente sabe de muitas histórias ainda, infelizmente, de líderes que gritam, que batem na mesa, e que as pessoas acabam só trabalhando quando eles mandam fazer. Então cria-se também um ciclo vicioso aí, né? O líder controla e as pessoas esperam ser controladas, porque elas sabem que é assim que funciona, né, aquele mecanismo. É a melhor forma de liderar? Claro que não, né? E aí eu sempre digo o seguinte, porque já acompanhei várias situações assim. A curto prazo, esse modelo pode até funcionar, gente. E é real, né? Já vi algumas situações em que o modelo funciona, porque existe ali um controle muito grande para que as coisas aconteçam. Só que a médio prazo, isso não é sustentável. Pode acontecer a curto prazo, a médio prazo isso não se sustenta. E aí eu digo que esses líderes acabam destruindo as suas equipes. Ou as equipes têm um turnover muito alto, né, uma alta rotatividade, porque a pessoa não aguenta trabalhar nesse clima pesado durante muito tempo. Ou as pessoas acabam ficando ali por não ter alternativa ou por achar que não tem alternativa,
e vão se desmotivando, vão perdendo energia. E aí o que que acontece, né? E que é algo assim curioso, né? Que a gente não pensa sobre isso. Quando a pessoa vai perdendo energia, vai ficando desmotivada, ela entrega menos. Ao invés dela ser uma pessoa produtiva e que tô vendo que o resultado está cada vez melhor, não, a pessoa vai piorando a sua performance, piorando o seu resultado. Então, qual é a crença limitante que pesa nesse sentido? É a crença de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se eu mando, se eu controlo a minha equipe, eu tenho resultados melhores. E aí, como eu disse, a curto prazo pode até ser que, sim, mas não é sustentável, não é sustentável. E aí isso vira uma bola de neve, não só em função do que eu estava dizendo, a equipe vai se desmotivando, vai caindo a performance, mas o próprio líder, ele acaba ficando tão sobrecarregado que chega uma hora que é humanamente impossível continuar trabalhando neste formato. E eu quero contar uma história para você fantástica, que marcou muito a minha carreira aí há muitos anos atrás, por isso que eu tô aqui contando, né? Olha, isso deve ter acontecido por volta do ano de 2000, 2001. Vou falar o nome da empresa porque é um exemplo super positivo e que eu faço questão de compartilhar sempre que eu tenho oportunidade. E tem a ver com resultados, tem a ver com ser um líder orientado para resultados, só que de uma forma diferente dessa crença limitante que eu acabei de descrever para você, né? Então, essa história aconteceu na Credicar, e era naquela época a gente chamava de central de atendimento, né, de call center. Hoje é diferente, mas naquela época a gente chamava assim. Essa área da empresa tinha uma hierarquia muito grande, então tinha um diretor, os gerentes, coordenadores e supervisores. E eu dava treinamento para toda essa liderança, para toda essa cadeia. E aí eu fui chamada então para mediar uma conversa de um time inteiro, de gestores, desde o diretor até os supervisores. E aí qual era o problema a ser solucionado, né? Qual era o objetivo dessa reunião onde eu seria mediadora? O objetivo era resolver um problema de um alto índice de horas extras feitas pelos supervisores. Então eles naquela época ainda tinham, né, o controle de ponto e tal. A partir de um certo patamar na hierarquia já não tinha ponto, mas os supervisores tinham, né? Eles eram o primeiro patamar de liderança acima da operação. E aí eles tinham esse controle. E a quantidade de horas extras era gigantesca. E inclusive a empresa estava começando a ter, né, não só problemas de custos, mas de pessoas afastadas, uma série de consequências. E aí o diretor então resolveu fazer uma reunião com toda a liderança para levantar soluções, entender primeiro o problema, né, a gente falava de causa raiz, né, qual é a causa raiz desse problema e possibilidades de soluções. E olha, foi assim o trabalho mais inusitado que eu já fiz na minha vida, né? Então fui para São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, eu fui para São Paulo para fazer o trabalho. Cheguei lá, então era uma sala muito grande, né? Porque era o call center da Credicar era enorme naquela época e muitos gestores. E aí o diretor, então, chegou, entramos juntos, eu e o diretor, sentei do lado dele, fizemos assim
um círculo grande com as cadeiras para que a gente pudesse olhar nos olhos das pessoas. E aí ele fez então a seguinte pergunta, né? Olhou, deu boas-vindas para todos e tal, e fez a seguinte pergunta: bom, nós estamos aqui para levantar possíveis soluções para reduzir a quantidade de horas extras aqui dentro da nossa central de atendimento. E aí, para começar, eu queria primeiro saber se tem algum supervisor, dentre os 26 que tem aqui, né, se tem algum supervisor que consegue sair no horário, né? Então, sei que vocês têm um horário de 8 da manhã às 6 da tarde, e eu queria saber se tem algum supervisor que consegue sair às 6 da tarde. Aí, nunca mais vou esquecer, né? Vou também dizer o nome da pessoa, porque isso faz tanto tempo, né, que não tem, né? E também é um exemplo positivo, tá? Então, a Lourdes, eu não esqueci nem o nome da pessoa. A Lourdes, que era supervisora, né, uma das 26 supervisoras na época, aí, assim, né, levantou a mão, assim, quase que humildemente, uma dentre 26, gente. Uma dentre 26. E aí, o diretor, né? Que bom, você consegue sair no horário. Aí ele olhou pro gerente dela e perguntou pro gerente: a Lourdes, ela entrega resultado? Ela cumpre, né, com as metas dela? Aí, e o gerente super, né, super firme: sim, ela cumpre, ela entrega os resultados todos. E mais ainda, a equipe dela é super motivada. E eu nem abri a boca até agora, né? É só o diretor fazendo essas perguntas e eles respondendo. E aí, falei, bom, a Lourdes vai ser linchada, né, pelos outros supervisores quando terminar essa reunião, né? E aí o diretor, olha que por isso que eu digo que essa foi a situação mais inusitada que eu vivi na minha carreira. Aí o diretor vira nesta reunião com esse monte de gente, só de supervisores tinham 26, né? Aí ele diz assim: bom, gente, então quer dizer para vocês que para mim e para Marta a reunião está encerrada, porque se existe a Lourdes, né? Se existe uma supervisora que consegue sair no horário, cumprir as suas metas e ter uma equipe motivada, se ela consegue, todos os outros podem conseguir também. Então a reunião daqui para frente é entre vocês e a Lourdes, para vocês trocarem melhores práticas, para ver o que ela faz e que vocês possam modelar, né, a forma de liderança da Lourdes. Então, eu e a Marta vamos sair e vocês podem continuar a reunião com este objetivo. Desta maneira, exatamente dessa forma que eu estou contando para você aqui. Então eu brinco, né, que esse trabalho que eu fiz foi o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na vida, porque eu nem abri a boca. Eu nem abri a boca nessa reunião. E foi uma experiência fantástica de assistir aquilo, né? Apesar de que a gente fica, meu Deus, aquela preocupação que eu contei pra você, né? A Lourdes vai ser linchada depois dessa reunião. Mas eu acompanhei esse processo todo e, é claro, né, deu um mal-estar ali inicial, mas depois a Lourdes foi muito reconhecida pelo trabalho dela e eu quero contar para você um pouco, uma parcela desse trabalho dela, para a gente entender o que realmente é ser orientado para resultados. Então eu vou, com a história da Lourdes, eu vou te provar que é possível sim ser um líder orientado para resultados e cuidar das pessoas. E eu digo o seguinte, com toda a segurança, né, de quem acompanha a liderança há 25 anos.
os líderes que têm resultados sustentáveis, eles cuidam das pessoas. E o que eu estou chamando de resultados sustentáveis? Aqueles que acontecem no curto, no médio e no longo prazo. E que eles não têm uma equipe com um índice altíssimo de rotatividades, não tem um turnover altíssimo, porque eles estão sempre cuidando das pessoas, né? Então, claro, não existe equipe que nunca saia ninguém, né? Nunca ninguém é demitido, mas aí você mensura isso, né, por percentual, né? O quanto que aquele líder ali apresenta de turnover na equipe dele. E a Lourdes tinha um turnover baixíssimo, mesmo dentro de uma área que normalmente tem o turnover alto, né? Lembrando que o turnover é a rotatividade, quantas pessoas que saem ou porque são demitidas ou porque se demitem e aí precisa, né, ocupar essa vaga e entra outra pessoa no lugar. Então a Lourdes tinha um turnover baixíssimo e quando o gerente dela disse que a equipe dela era super motivada, ela fazia vários trabalhos com a equipe para manter esta motivação. Então, claro que tinha ali uma questão de motivação também, porque uma parte da equipe dela era de telemarketing, e o telemarketing, como toda área comercial, tem sempre um estímulo, até material mesmo, né? Para as pessoas, quem vende mais ganha isso, tem um prêmio assim, isso é super comum na área comercial, né? Então tinha isso, mas tinham outras ações que não tinham a ver com a área comercial propriamente dita. Por exemplo, surpreendente, tá? Os operadores dentro de uma central de atendimento, eles nem sei como é que anda hoje em dia, tá? Porque eu sei que hoje em dia muita coisa mudou. Mas naquela época eles sentavam no que eles chamavam de baias, né? Que são mesas pequenas, né? Com divisórias aqui, quase que um pouquinho mais da largura do corpo da gente, assim, com essas divisórias. E eles, claro, eles se comunicam porque são divisórias que, né, se ele fizer assim, ele consegue visualizar a pessoa do lado e se comunicar com ela, com o colega e tal. E ela fazia uma produção, criou com a equipe dela lá uma produção de bonequinhos, era quase como se fosse massinha, né? Eles ficavam, além de atender os clientes, eles faziam algum trabalho manual e era como uma linha de produção, né? Cada um fazia uma parte dos bonequinhos e eles encontraram isso, era possível, né? Lá no ambiente de trabalho deles, eles encontraram esse formato aí de trabalho como uma maneira deles se desestressarem, deles estarem em comunicação sempre, deles construírem alguma coisa juntos. Eles adoravam fazer os tais dos bonequinhos que serviam como um estímulo motivador daquela equipe. As pessoas adoravam a Lourdes, era uma pessoa que realmente desenvolvia a sua equipe de maneira que ela não ficava sobrecarregada e ela então podia cumprir o seu horário e sair às 6 horas da tarde, como era o previsto para uma supervisora daquela central de atendimento. Então ela tinha práticas diferenciadas e até surpreendentes, né, naquele ambiente e que faziam com que as pessoas se sentissem melhores naquele ambiente. Tô contando essa história para você porque esse é um exemplo maravilhoso de líder que olha para as pessoas e alcança seus resultados, né? E eu tô te contando um exemplo, eu teria vários para te contar aqui, inclusive líderes que fizeram viradas incríveis, chegaram com equipes destruídas pelo líder anterior, e equipes desmotivadas, com a performance lá embaixo, e
trabalho ali cuidadoso desse líder que reverteu o processo, conversando com as pessoas individualmente, levantando quais eram as expectativas de cada um para o desenvolvimento de carreira, quais eram as expectativas das pessoas dentro daquela empresa. E aí, né, não quero dizer que todas elas queriam ser promovidas, queriam virar líderes, não, esse líder chegou na equipe e quis entender melhor o que motiva cada pessoa da equipe, o que faz, né, o que cada um dá valor e como é que ele pode trabalhar com essas informações para que ele construa um clima ali naquela equipe, junto com as pessoas, é claro, para que todos trabalhem melhor, né? Então, eu considero assim uma crença ultra limitante na liderança, a gente achar que que a gente tem que escolher, ou você é um líder orientado para resultados, ou você é um líder que cuida das pessoas. Porque, nossa, por tudo que eu já vi na liderança, para mim isso é uma lógica, Quem entrega os resultados são as pessoas. Não tem como a gente alcançar resultados sem as pessoas. O líder, ele é como se fosse um maestro, né? Ele é que está comandando aquela orquestra ali para que aqueles músicos façam chegar, né, o resultado final. Então, o líder não vai entregar sozinho. Ele não tem a possibilidade de entregar tudo o que ele precisa sozinho, senão não existiria equipe, né? Existiria só ele, né? E a gente até brinca, né? Tem algumas situações que a gente diz que o líder ele é equipe, né? Ele faz praticamente tudo, ou ele controla tanto, ele é tão centralizador que a equipe passa a ser como se fossem braços dele, né? E aí eu não dou autonomia para as pessoas. Então, ser orientado para resultados anda lado a lado de cuidar das pessoas para que elas entreguem esses resultados. E aí alguns líderes me perguntam, né? Marta, mas como é que eu faço? Porque a minha equipe não está entregando, a performance está baixa, eu tô com o meu gestor aqui, né, me cobrando, me pressionando, porque os resultados têm que acontecer e eu não tô conseguindo entregar esses resultados nesse momento. Aí eu me desespero e começo a descer a pressão na minha equipe, igual aquela que chega aqui para mim, né? E aí aquilo que eu te falei, né? Isso pode até funcionar a curtíssimo prazo. Chega uma hora, se a equipe já não está entregando, né? E eu só tô metendo pressão nessa equipe, chega uma hora que não, aí o resultado mesmo não vem, né? E aí o que eu digo, né, para esses líderes que estão nesse desespero todo, ó, então vamos olhar a situação estrategicamente. É esse cenário que eu não tenho resultados entregues nesse momento. Eu tô com uma equipe de baixa performance. Ok, esse é o meu cenário. O que eu posso fazer nesse momento para ajudar a minha equipe a entregar esses resultados, mesmo que eu durante, né, tudo calculado, hein? Tudo calculado. Durante, né, alguns meses ali, 2, 3 meses, eu tenha que ser um líder mais operacional para conseguir fazer os resultados acontecerem e, paralelamente, eu vou preparando as pessoas para que a performance delas seja melhor. E eu estou acompanhando um cliente meu neste momento, vivendo exatamente essa situação que eu estou te descrevendo aqui, né? Chegou, assumiu uma equipe nova para ele, né? Mas a equipe destruída, desmotivada, sem entregar os resultados que precisa, olhando assim, ele, né, não é à toa que ele procurou um trabalho de mentoria, então tô orientando ele para que isso aconteça com mais velocidade, e aí assim, olhando para esse cenário,
recebendo essa pressão enorme para que os resultados aconteçam rapidamente, e ele está fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo. Tá sobrecarregado nesse momento? Está sim, mas como tem um planejamento, ele sabe que ele vai levar 2, 3 meses ali para conseguir acertar as coisas, então ele sabe que ele tem um prazo para ficar tão sobrecarregado e tá preparando as pessoas. Já tem dois colaboradores com resultados assim surpreendentes, comparando com o que eles estavam entregando assim que esse líder chegou. E assim, surpreendentes mesmo, pessoas que não estavam entregando quase nada e que agora estão não só batendo a meta, como ultrapassando a meta, né? E ele ali, cuidadoso, ensinando as pessoas, conversando individualmente. E aí eu quero te dar algumas dicas para que você possa ter esses resultados que esse líder está tendo, esse que eu estou te contando aqui agora, tá? Então, primeira dica, quando você assume uma equipe que não está entregando resultados, primeira coisa que tem que fazer é conversar individualmente com as pessoas. Conhecer essas pessoas, entender o que é importante para elas, o que motiva essas pessoas, o que move. Motivar é o que move essas pessoas. Na medida em que eu começo a entender o que move, o que cada um valoriza, e começo a fazer alguns alinhamentos, né, desses valores com a carreira das pessoas, aí eu começo a avançar no sentido do cuidado, lembra, com essas pessoas que são quem entrega resultado. São elas que entregam o resultado, então como é que você vai ter o resultado que você precisa se você não cuida delas, né? Então, primeira coisa, conversar, entender os valores, entender o que cada um quer, né? De que maneira cada um quer caminhar na sua carreira. Assim como você tem as suas expectativas de carreira, essas pessoas também têm, né? E, mais uma vez, não estou falando que todas elas querem ser promovidas e querem se tornar líderes. Não, às vezes a pessoa quer se desenvolver na própria posição que ela está, ela quer aprender outras coisas, ela quer ser desafiada, ela não quer fazer todos os dias as mesmas tarefas operacionais daquele mesmo jeito. Então, aí você vai descobrir o que é importante para cada pessoa, né? Na medida em que você vai conhecendo, você vai identificando perfis, você vai identificando quem é que faz melhor o quê, né? Você vai começando a gerenciar o conhecimento dentro da sua equipe, né? Você vai descobrindo, né, o que cada um é mais habilidoso para fazer. E aí você também tem a possibilidade de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não dá, por exemplo, para você colocar uma pessoa que é super relacional, extrovertida, gosta de conversar com os outros, tem facilidade de interagir com outras áreas, aí você coloca essa pessoa, né, fechada numa salinha na frente de um computador, onde ela não interage com ninguém. Daqui vai levar nem um mês para essa pessoa estar com a performance lá no chão, porque eu estou colocando a pessoa errada, né, no lugar errado. Então, se eu investir neste conhecimento de cada colaborador da minha equipe, eu tô dando já, assim, vários passos na direção do resultado. E aí, quando eu conheço, eu identifico as habilidades de cada um, o que cada um, né, no que cada um é bom. E se for o caso, como é o caso desse meu cliente, ensina para a pessoa, ensina o que você percebe que ela vai deslanchar, que ela vai se sentir melhor. Tem um outro cliente meu que é também um caso fantástico, de uma pessoa que estava na equipe dele e que estava numa função extremamente operacional. E olha, eu olho essas situações assim,
e me emociona muito, porque essa pessoa estava há 18 anos na mesma função operacional. Imagina que motivação uma pessoa dessa tem, né? E aí chegou esse líder, esse que é meu cliente e que eu tô muito orgulhosa dele, né? Ele então foi fazer isso que eu tô propondo aqui para você, foi conversar, foi entender melhor o que essa pessoa gosta de fazer. Aí essa pessoa teve a oportunidade de dizer para esse líder: olha, eu não aguento mais essa função. Eu estou há 18 anos fazendo a mesma coisa. E o meu sonho, e olha só, gente, meu sonho é ir para a área comercial. Só que eu não sei se eu consigo, entregar lá os resultados que eu preciso entregar. E esse líder não só ouviu esse colaborador, acreditou nele, ensinou, e essa pessoa que estava há 18 anos fazendo a mesma função operacional está vendendo horrores, né? Está batendo acima da meta dele e inclusive deu um depoimento lindíssimo. Gravamos vídeo e tudo mais com essa pessoa, porque é história linda, história de vida, e exemplo de história de líder que transforma, exemplo de história de líder que realmente tem, isso eu considero alta performance. Aquele líder que consegue virar uma chave, que consegue resgatar uma pessoa que está sem energia, que está com a performance lá no chão. Marta, mas poxa, será que todas as vezes a gente, né, é o líder que é responsável por fazer isso? Que eu entendo que às vezes dá assim um cansaço, né? Parece que toda a responsabilidade tá nos ombros da gente na liderança, né? Claro que não é em todos os casos que isso acontece. Tem pessoas que, por mais que você seja um excelente líder, tem pessoas que não querem, né? Que querem, às vezes a pessoa quer até sair da empresa porque ela já está cansada, ela quer fazer outra coisa, não é aquilo que ela sempre sonhou, estar ali naquela empresa, naquela função. E às vezes até o desligamento é um alívio, né? Eu escutei essa semana também de um outro cliente: olha, eu tive que fazer um desligamento, mas foi o desligamento mais maravilhoso que eu já fiz, porque foi um alívio para a pessoa. Isso acontece também, né? Nem sempre um desligamento é ruim para quem está sendo desligado, né? Mas eu vejo assim que ainda tem líderes muito descrentes, que eles já partem do princípio que não dá para investir, para acreditar naquela pessoa ou naquelas pessoas, né? E aí às vezes a gente perde oportunidades incríveis, né? Como é o caso, esse caso que eu acabei de falar para você, uma pessoa há 18 anos fazendo a mesma coisa. E que desabrochou, né? E olha, aí esse é o grande motivo desse vídeo, né? Olha que fantástico, né? Isso foi bom só para a pessoa? Claro que não. Isso foi fantástico para a empresa também, porque essa pessoa está entregando resultados muito acima do esperado para esta empresa, aonde ele estava há 18 anos fazendo um serviço super operacional e muito abaixo das possibilidades que ele tinha de entrega. Então, foco no resultado para a liderança passa por cuidar das pessoas. E isso é algo que já falei nesse vídeo, acho que 2 vezes, né? Posso garantir para você que foco, orientação para resultados tem a ver com cuidar das pessoas que entregarão esses resultados. Faça essa experiência, né? Converse mais com as pessoas da sua equipe, descubra o que
que motiva essas pessoas, o que move essas pessoas. Dê a oportunidade para elas de contar para você qual é o sonho delas, né? Como fez essa pessoa que mudou para a área comercial, né? Dê oportunidade para essas pessoas contarem para você, né? Qual é o sonho delas. E veja de que forma que você pode apoiar esse sonho estando no seu papel de líder, né? E você vai se surpreender muitas vezes, muito mais do que você imagina. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, né, para que a gente possa se ver outras vezes, né, e você possa acompanhar meus conteúdos outras vezes. Obrigada por estar aqui.